A maior parte de nós cristãos, principalmente os mais veteranos na fé, ou mesmo aqueles que já nasceram em um lar cristão, passamos ou sabemos identificar momentos em que a nossa fé está muito inspirada, pulsante, vibrante, e momentos em que a nossa fé está xoxa, ou mesmo a nossa carne grita mais alto e acaba vencendo aquilo que de virtude temos. Não é verdade? Você passa por essas diferenças de humor na fé? E às vezes esse humor não precisa ser nem de dias, não, né? Tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou mal, não. Às vezes no mesmo dia a nossa fé passa por essas variações, né? Às vezes no mesmo dia você está completamente inspirado e comete atos que não agrada ao Senhor. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso mas antes eu quero saber se você está bem. Eu espero que esteja tudo bem com você. Você está bonzinho? Você está boazinha? Está na paz do Senhor? Eu espero mesmo de coração que esteja tudo bem. Você é muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui nessa casa. Então a gente aqui sempre tem boas conversas, sempre tem boas reflexões. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com mais pessoas para a gente aumentar essa comunidade, né? Essa comunidade de amigos, essa comunidade que em breve se tornará também para outros fins, outras finalidades, creio eu. Eu tenho orado muito sobre isso e quero trazer essas novidades aí em nome de Jesus. Então vamos caminhar junto, vamos criar isso junto. Eu quero também te pedir para você deixar um like. Um like ajuda demais, gente. Ajuda muito. Deixa aí um comentário, me fala aí como é que você tá e fica comigo até o final desse vídeo. Não sai antes da conversa não, tá? A gente vai orar junto e eu tenho certeza que o papo vai ser bom. Olha, todos nós passamos por momentos inspirados e momentos nada inspirados. Isso vale para qualquer área da nossa vida. Às vezes no nosso dia nós temos ali nossas variações de humor. Hoje mesmo eu estava felizão num determinado período do dia, aí depois eu vi um vídeo que me deixou reflexivo, aí depois eu comecei a sentir uma dor, na verdade eu até acordei com essa dor com mau jeito e tal, isso me deixou meio incomodado num período do dia. Então a gente passa por variações de humor e esse humor interfere em nossos pensamentos, não é verdade? Tem coisas que a gente vai vendo e a gente sofre com isso. E não é diferente com a nossa fé. Às vezes a nossa fé está inspirada. Às vezes você está lá naquele dia de puro fervor. Aquele dia que você quer ler a palavra. Que você quer, vamos dizer assim, se alimentar de fato, ruminar, extrair todos os nutrientes que a palavra pode te dar. E tem dia que você olha para a Bíblia e fala assim, eu não aguento ler hoje, eu estou cansado demais. Tem momentos que você diz coisas maravilhosas, virtuosas, quer seja em relação à sua fé ou não. E tem dia que você só fala bobeira. Você acaba cometendo equívocos, erros, que a sua língua acaba te traindo e te jogando para as cucuias, não é verdade? A gente passa muito por isso. E aí você fica se perguntando, pô Lucas, é verdade, eu passo por isso, mas e aí, o que eu faço, né, para eu não passar por isso? Gente, a bem da verdade é que eu acho que não tem muita solução não, sendo bem franco e sincerão aqui com vocês. Claro que à medida que a gente vai amadurecendo na vida, amadurecendo na fé, essas coisas vão amenizando, mas nós vamos ver aqui um exemplo claro de um discípulo de Jesus, um homem cheio de fé, um homem que foi considerado o líder, o principal líder da igreja. Ele passou por momentos assim igual a gente. A gente passa por isso, mas o importante é que a gente permaneça sempre na presença de Jesus. Eu queria falar sobre Pedro. Lá em Mateus, no capítulo 16, os discípulos estavam caminhando com Jesus, indo para Cesareia de Filipe, está lá a partir do verso 13, se você quiser se situar. Jesus ele pede para fazer tipo um censo, uma pesquisa de opinião, perguntando, e aí, quem que as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos falaram assim, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias, ou algum desses grandes profetas.
Existia um sentimento naquela sociedade, naquele tempo, aquela espera por pessoas que falariam, seriam porta-vozes de Deus. E Jesus talvez era visto como um desses homens. E aí, passado um pouquinho de tempo ali, uns minutinhos, Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos ficaram meio assim, e aí Pedro chegou, tomou a iniciativa e falou assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus se alegrou com aquilo e falou: bem-aventurado é você, Simão, filho de João, porque não foi carne, não foi pensamento humano, entendimento humano, lógica humana que te revelou isso, mas sim foi meu Pai que está lá no céu. Ele te revelou essa bela verdade. Então, você, Simão, agora é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. Eu vou te dar as chaves do reino do céu. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Eu imagino que Pedro, do jeito que ele é, né, do jeito que parece ser na verdade, deve ter ficado assim, atônito, felizão, animadaço com toda essa situação. Pô, o cara chegou no momento de pura inspiração ali da parte de Deus, ele disse uma verdade maravilhosa. Eu acredito, eu não posso falar isso, cravar isso com certeza, mas eu creio que é num curto período de tempo, talvez não tenha durado nem 24 horas, ou talvez tenha durado um pouquinho mais, a gente não sabe precisar esse período de tempo, mas Jesus continua lá suas conversas com os seus discípulos, e aí ele começou a falar a respeito daquilo que haveria de acontecer com ele. Que ele seria maltratado, que ele seria perseguido pelos principais líderes religiosos, que no final das contas ele ia morrer, mas ia ressuscitar. E aí Pedro, ele deve ter pensado assim: bom, eu já falei lá para Jesus que ele é o Filho do Deus vivo, agora Jesus está falando esse tanto de coisa aí, eu vou dar um conselho para ele porque eu estou iluminado. Deve ter pensado, eu estou conjecturando aqui, tá, gente? Não está isso na Bíblia exatamente não, mas eu estou conjecturando aqui. Aí ele chegou para Jesus: ó, tem piedade de você, Jesus. Para com essas ideias. Você não vai morrer. E aí Jesus chega para Pedro e fala assim: afasta de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas pelo ponto de vista dos homens, pelo ponto de vista humano. E aí Jesus, todo mundo deve ter estranhado, né? O cara, tipo assim, poucos minutos atrás, soltou uma declaração totalmente inspirada, digna de elogio. Jesus ficou assim, todo feliz, e agora já está chamando o cara de Satanás. E aí Jesus começa a falar sobre a missão dos discípulos, sobre o preço que eles pagariam, a necessidade de carregar a cruz e segui-lo. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que Pedro, num período de tempo tão curto, deu uma declaração tão maravilhosa, tão inspirada, e ao mesmo tempo queria demover Jesus ali da missão que ele tinha. Se Jesus não morresse na cruz, se Jesus não padecesse, se Jesus talvez tivesse ouvido as boas intenções de Pedro, porque Pedro estava bem intencionado ali. Ele estava bem intencionado. Quem quer ver o amigo morrer? Quem quer ver um amigo falando: vou morrer? Se eu falar uma coisa desse tipo aí, tenho certeza que qualquer pessoa vai falar comigo: para com essas ideias, deixa de ser bobo. Tenho certeza. Mas aquela fala de Pedro foi completamente humana. Não foi uma fala inspirada por Deus. E aí você vai pensar: não, beleza então. Jesus falou isso com Pedro, Pedro depois consertou. Pedro traiu Jesus, tanto que em Lucas, lá no capítulo 22, Jesus chegou assim: Satanás está pedindo para peneirar vocês igual trigo, mas eu estou intercedendo por você, e você, Simão, eu estou intercedendo assim, para que a sua fé não vacile, para que você, ao se arrepender, ao se converter, você auxilie, ajude, cuide dos seus irmãos. Pedro falou: que é isso, Senhor? Não, com você eu vou até o fim. Vou até a prisão contigo.
E aí o que aconteceu? Jesus falou assim, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Dito e feito, isso que aconteceu. E aí, Jesus ressuscitou, se encontrou com seus discípulos, passou esse tempo, né? Jesus chama Pedro num canto ali, depois que eles estavam pescando, Jesus faz o milagre lá, eles pegam vários peixes, mais de 100 peixes grandes, aquela coisa toda. Jesus chama Pedro para o canto e fala assim, Pedro, tu me amas? Você me ama mesmo? Me ama de verdade? Então apacenta, cuida, alimente as minhas ovelhas. Então Jesus, ainda assim, mesmo depois de vacilos que Pedro tinha cometido, Jesus ainda estava confiando em Pedro a sua missão de ser um dos líderes primordiais, um dos pilares da igreja. E aí você deve pensar, não, Pedro deu uma melhorada. Mas não. Mais para frente, Pedro também teve uma atitude dissimulada, narrada pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2. Pedro, que foi um dos apóstolos pioneiros na pregação do evangelho aos gentios, que defendeu que os gentios não deveriam cumprir todo aquele peso que estava na lei de Moisés. Ele depois teve uma atitude dissimulada quando apareceram alguns judeus meio exigentes lá na frente dele. E Paulo repreendeu Pedro. Pedro vacilou novamente, mas a gente vê que Pedro foi melhorando. Pedro foi um mártir, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Pedro foi um líder importante, mas nem por isso ele deixou de vacilar, ele deixou de errar. Sabe por quê? Pedro é um ser humano, é gente como a gente, é igual eu e você, feito de carne e osso. Pedro sente medo, sente frio. Sente não, né, gente? Perdão. Pedro sentia medo, sentia frio na barriga. Pedro tinha dificuldades. Pedro tinha problemas de caráter, sim. Pedro era um homem comum, como eu e você. Pedro fez coisas maravilhosas. Pedro até ressuscitou uma mulher, Tábita, em grego Dorcas, ressuscitada por Pedro. Mas ao mesmo tempo existia em Pedro uma humanidade. E eu enxergo nele um dos maiores exemplos de alguém que passou pelo processo da santificação. O processo em que nós, pouco a pouco, vamos sendo lapidados e essa natureza carnal que a gente tem vai sendo substituída cada vez mais por uma natureza transformada pelo Espírito Santo de Deus. Levou um tempo até que Pedro chegasse lá, mas eu creio que ele tenha chegado. E eu creio que nós também podemos chegar. Nós somos como Pedro, nós somos como os outros discípulos, nós somos pessoas comuns, como o apóstolo Paulo, também era um homem comum. Somos pessoas comuns. E no dia a dia, o Espírito Santo vai nos transformando. E eu vou orar pedindo para que Ele te transforme. E transforme a mim também, em uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo Jesus. Amém? Ó Deus, muito obrigado por esta palavra que o Senhor tem revelado a nós aqui. Obrigado porque o Senhor abriu a nossa mente para nós entendermos. Ó Deus, eu quero te pedir para que o Senhor transforme o nosso coração cada vez mais, para que nós pareçamos com Cristo, ó Pai. Sabemos que ainda vamos errar, cometemos falhas, mas nem por isso, ó Pai, o Senhor deixou de nos escolher. Obrigado porque mediante a Tua graça fomos escolhidos, mesmo diante de nossas imperfeições. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue nos ajudando e que nós sejamos santificados pelo Teu Santo Espírito. Ajude a cada um na sua dificuldade na fé. Não deixe que nenhum dos irmãos se desanimem ou retrocedam ou percam o ânimo, Pai, mas que eles possam cada vez mais se animarem e enxergarem neles mesmos, ó Pai, a ação do Teu Santo Espírito, transformando-os em nome de Jesus. Amém. Queria te pedir, meu irmão, minha irmã, para que você continue sempre aí com a gente no canal. Se você chegou até aqui, dá uma olhadinha aí se você deu o like, se você deixou o seu comentário, se você está inscrito ou inscrita no canal, se você está vendo aí pela primeira vez.
Vamos continuar sempre nessas conversas semanais aí, pelo menos 2 vezes por semana. Enfim, tamo junto nessa pegada aí. Que Deus te abençoe muito. A gente se vê em breve.